O país está dividido, né? Tá o pessoal brigando de um lado e de outro, tem muita argumento que é jogado de um lado ao outro. A impressão que dá é que as pessoas estão obtendo as suas informações de fontes diferentes, então elas não conseguem mais dialogar, elas não têm mais um chão comum pelo qual elas possam se apoiar para tentar entender o outro lado. Essa pequena aulinha, ela não é o objetivo dela resolver esse problema, é simplesmente para explicar para vocês, então, o que é a ciência, tá? O que é ela e como a gente deve se posicionar nesse caso, nós que trabalhamos com ciência e com ciência, como devemos trabalhar esse assunto. O grande problema, a grande polêmica da teoria da evolução não está simplesmente no fato da evolução ela poder contradizer a Bíblia ou qualquer coisa desse sentido. O grande problema está na figura da evolução humana e também está centrado na ideia de quem são os nossos parentes evolutivos mais próximos. Então as pessoas se escandalizam quando a gente fala, obviamente, que se existe de fato a evolução, o parente mais próximo, obviamente, seriam outros primatas, né? Então, se você olha um chimpanzé, você vê grandes semelhanças com a nossa feição, com a nossa forma de agir, a nossa forma de se expressar. Então, indicando que, obviamente, de todos os animais, obviamente, se é verdade a teoria da evolução, então é verdade que nós temos um ancestral comum e deve ser com o grupo dos primatas, muito provavelmente com os chimpanzés. Obviamente que já foram, hoje em dia, com as técnicas de biologia molecular, já foram feitas comparações, esse assunto não é mais um assunto que realmente suscita muita dúvida no meio científico. Mas para o público não especializado ainda é motivo de escândalo. E esse já era naquela época e continua sendo hoje o grande problema. Em 1922, na região sul dos Estados Unidos, que o pessoal chama de Bible Belt, se organizaram várias ligas anti-evolução para impedir que a teoria da evolução fosse ensinada nas escolas. Inclusive, foi motivo de um grande debate e um grande julgamento, que o pessoal chama de uma forma satírica de a guerra do macaco. Então era um julgamento que decidia se poderia ou não ser dado ou ensinada a evolução nas escolas. Então, nesse julgamento, um professor, na verdade, de educação física, foi contratado para dar essa aula como uma forma de provocar o fato, né? Porque a lei proibia o ensino da evolução. Esse camarada, então, foi em sala de aula e começou a dar essa aula, a aula de evolução humana, e foi interrompido e preso. E aí abriu-se, né, um circo, a mídia fechou o pau e todo mundo acompanhando os debates, né, acalorosos debates. Inclusive, existe um filme que eu vou passar em seguida, que alguém tiver interesse, vale a pena assistir, que fala sobre esse julgamento. Foi feito um julgamento para decidir se era possível ou não ensinar teoria da evolução nas escolas. E esse é o filme, se chama O Vento Será Sua Herança. Tá? Então tá na internet, quem quiser assistir, assista, é bastante interessante. Bom, mais recentemente surgiu a ideia, uma visão criacionista diferente, mais elaborada, que o pessoal chama de design inteligente. Então, a partir da elaboração dessa visão, dessa narrativa, então voltou a ideia de que essa teoria, a teoria da criação, deveria ser ensinada nas escolas, nas aulas de ciência, juntamente com a teoria da evolução. E então, nesse caso, seria colocado as duas juntas. Antes era proibido ensinar, agora já era permitido ensinar, desde que aqui, nesse caso dessa lei do Arkansas, fosse ensinado os dois lados, tá? E aí o aluno decidiria. E isso também terminou nos tribunais. E aí vem o ponto dessa minha aula, que é quando o juiz descreve e explica a sua decisão. Esse é o juiz William Overton. E ele, na sua decisão, ele explicou
a razão pelo qual ele decidiu que não seria o caso do ensino da teoria da criação nas aulas de ciência. E ele coloca, então, a única razão é que aquela teoria não é considerada ciência, não poderia ser considerada ciência. E aí ele diz, ninguém pode chamar de ciência se no curso de uma investigação você começa com a conclusão e não muda de opinião, não importa quanta evidência que você encontre ao contrário do que você pensa. Isso não é ciência. Ciência é exatamente o oposto disso. Então, e o que ele está dizendo é que todo mundo pode acreditar no que quiser, em Deus ou não, em criação ou não, mas não dá para chamar de ciência. E como nós estamos falando das aulas de ciência, essa é a questão, é bem simples. Ciência. E o que é ciência? Existe muita confusão com relação ao termo ciência. Você deve ter ouvido falar as pessoas dizendo assim, ah, não, isso aí que você está falando, isso não é científico. Ah, é, mas não é científico. Então, às vezes, as pessoas leigas, elas tendem a entender que alguma coisa ser científica ou não ser científico significa que é verdade ou não é verdade. Não, isso está absolutamente errado. Na verdade, muitas coisas que existem no mundo, elas não são científicas e elas são verdades. Por exemplo, a arte não é ciência. No entanto, a arte existe, ela é valorizada. Algumas obras de arte atingem o valor de milhões e milhões de dólares. Então, o sentimento, o amor, essas coisas, nada disso é científico. No entanto, elas existem. Então, não é o fato de que alguma coisa não é científico que significa que ela não seja verdade. Então, tem que fazer essa distinção. Quando você diz que algo não é científico, você não está querendo ter ali nenhum tipo de conotação de verdade ou mentira. Simplesmente significa que aquela situação, aquele assunto não pertence ao escopo da ciência. E eu vou explicar então melhor agora o que é algo que tem o escopo, ou seja, está no escopo da ciência. Veja só, para alguma coisa ser considerada científica ou algo, o assunto da ciência, ele precisa passar por esses 3 testes, ou ter essas 3 características que eu estou apresentando aí. Algumas são bem fáceis de entender, outras são mais complicadas. Eu quero que vocês entendam, porque muito do que a gente fala, né, você como engenheiro da aquicultura ou outro curso qualquer, você está trabalhando dentro do escopo da ciência. Então, você tem que entender o que é ciência. A gente já sabe que alguma coisa ser científica não quer dizer que ela é verdade. Simplesmente significa que ele não está no escopo da ciência. E o que está no escopo da ciência tem que ser material. Tá vendo? Primeiro ali, ó, materialidade. O que é isso? Imagine o seguinte. A própria Bíblia diz que Deus é um ser imaterial. Ele não pode ser tocado, ele não pode ser visto, ele não pode ser sentido, medido. Se ele não é material, então ele não é um assunto a ser discutido pela ciência. A ciência exige que o material ou o assunto que vai ser analisado, ele tem que ser material. Vou dar um outro exemplo. Imagine o cara chegar e falar para vocês, eu vi um disco voador. Um disco voador? Nossa, que incrível! Bom, o disco voador, ele não é um espírito. O disco voador é um veículo. A ideia do disco voador é que ele é um veículo extraterrestre, mas é um veículo, é uma coisa material, ele existe, entendeu? Ele é feito de metal ou de combinações de metais, mas ele é fabricado, ele existe. Então, ele é um objeto material. Se ele é um objeto material, o disco voador passa no nosso primeiro teste. Enquanto o espírito, as outras coisas imateriais, ela já ali para. Então não adianta você ficar falando de espíritos ou coisas que são imateriais. Se a definição é algo é imaterial, ele deixa imediatamente de ser assunto científico. Não significa que é verdade ou mentira, não é isso que significa. Só significa que a ciência considera que não é parte do seu material científico. Certo? Então vamos naquela a nossa ideia do disco voador. Tá bom, então sabemos que o disco voador é algo material, certo? Certo. Aí você fala assim, tá bom, onde que está o tal do disco voador?
Ah, ele estava ali, mas já foi embora. Sumiu. Como assim você sumiu? Sumiu. Então, ele não pode ser testado. Eu não posso testar ele, eu não posso saber se ele estava lá mesmo. Então, se eu não posso, se o assunto, apesar de material, ele não está mais lá, ele não está mais lá, acabou. Ele também não é científico. Então, nesse momento, ele não é científico. Agora, imagine o seguinte. Não, esse disco voador foi sim, eu fotografei, ele está aqui, ó. Pera, a máquina é um instrumento científico, a máquina fotográfica, o teu celular é um instrumento científico, ele capta luzes, ele capta coisas materiais. E você tira uma foto e olha, que incrível, parece mesmo que ele captou. Então você testou, você pôde testar ele, então ele passou no seu segundo teste. Então, perfeito, você conseguiu testar. Uma coisa é eu falar, olha, eu vi, mas ninguém mais viu. Aí eu não tenho como testar aquilo. Eu não posso entrar na tua cabeça e testar se aquilo existe ou não. Agora, se você tem uma foto, aumenta um pouco a chance de aquilo ser um assunto, né, científico. Às vezes o pessoal fala, né, o pessoal que gosta do assunto, dizem que muitos desses discos voadores, eles são captados pelo radar. O radar é um equipamento científico. Se ele consegue captar o objeto, então essa é outra possibilidade de teste. Então eu testei, tá ali, captou, beleza. Vamos então ao terceira exigência. Ele tem que ser falseável. E aí fica difícil de explicar um pouquinho, mas com um pouco de calma você vai entender. Falseabilidade é o seguinte: você tem que providenciar as pessoas que estão te ouvindo, os seus leitores, as pessoas que estão admirando o seu trabalho, uma forma daquela pessoa provar que o que você está falando é falso. Parece interessante, parece uma incongruência, mas para alguma coisa ser considerado científico, ela pode, a princípio, ser provada falsa. Ou seja, por exemplo, daí você vai falar, tá bom, você tem a materialidade, você viu o disco voador, beleza. Você tirou uma foto, beleza, mas agora eu quero provar que aquilo existe ou não. Eu quero provar, não você. Você já mostrou que conseguiu a tua imagem. Agora eu quero provar que você é falso, que o que você falou é falso. Eu quero tentar, pelo menos tentar. E eu preciso ver onde é que está o disco voador. Eu vou tirar foto dele e ver por mim mesmo se ele está lá, se ele existe ou não. Daí você chega e fala, mas ele foi embora. Eu só tenho a foto dele. Você não tem como provar. Entende? Ele era material, ele era testável, mas ele já foi embora. Eu não tenho como comprovar. Eu não tenho como provar que é verdadeiro ou falso. Não tem mais, ele foi embora, sumiu. Eu não sei onde é que ele está. Bom, não é mais científico. Por que não é mais científico? Se eu não posso demonstrar que aquilo está certo ou errado, não é científico. Pensa numa vacina. A vacina é material, a vacina pode ser testada. E depois, outros grupos, outros pesquisadores podem pegar aquela vacina e testar nos ratos e ver se o que você está falando que aquela vacina funciona, eles vão testar e ver se funciona. Então eu estou possibilitando para eles que eles façam o teste, que eles repitam os meus passos e confirmem ou não o que eu estou dizendo. Isso é falsibilidade. Eu posso confirmar o que você está fazendo, eu posso repetir o que você fez e ver que o resultado é esse mesmo que você está falando ou não? Ah, não. É uma coisa que não existe mais. Então, não é mais científico. Então, para ser científico, tem que ter essas três coisas. Tem que ser material. Tem que haver alguma forma de testar. E, por último, as pessoas podem repetir o que você fez e ver se é verdade ou não. Se for não verdade, então você provou que é falso. Então é isso que a gente chama de falseabilidade. A permitir que seja repetido e provado ou não que você está certo. As pessoas têm dificuldade para entender essa história de teoria, né? Na cabeça do povo, teoria é alguma coisa sem comprovação, né? Você só acha aquilo, mas não tem certeza. Se você não tem certeza, você só tem uma teoria. Em ciência, isso está totalmente errado. Na verdade, a teoria, a palavra teoria, é o máximo que um conjunto de hipóteses testadas consegue atingir. É complicado de entender no começo, mas vocês, com um pouco de esforço, vão compreender. Por exemplo,
Imaginem que algo está sendo afirmado cientificamente. Daí vocês perguntam assim, bom, mas e se tiver comprovação? Se tiver feito testes e os testes revelarem que é isso mesmo? Então, aí não é mais teoria? Não, continua sendo teoria. Continua sendo teoria. Por exemplo, hoje em dia esses malucos acham que a Terra é achatada, quadrada, sei lá. Mas não, obviamente que a Terra é redonda. A Terra é redonda, ela gira, acabou. Isso é, tá? Para com isso. Bom, mesmo sabendo e com muita comprovação de que a Terra é redonda, você pode fazer cálculos matemáticos e demonstrar isso. Você pode visualizar um navio sumindo no horizonte. Você pode ver que existe uma curvatura da Terra. É uma coisa facilmente visualizável. Já tivemos aviões, quando você está voando, vai para qualquer lugar, vai para São Paulo de avião, você vê que a Terra tem a curvatura, você consegue enxergar a curvatura. E foguetes que foram lançados muito antes de ir para a Lua, nem precisou ir para a Lua para saber que a Terra era redonda. Os satélites mostram fotos da Terra o tempo todo, ela é redonda. A estação espacial está sempre filmando. Vai agora lá na internet, Estação Espacial Papai, você vai ver cenas da filmagem online e você vê que ela é redonda. Então é um absurdo. Bom, mesmo que a Terra tenha tanta comprovação de que ela é redonda, a teoria se chama teoria geodésica. Se chama teoria, é uma teoria. Teoria que a Terra é redonda. É uma teoria. Vamos dar um outro exemplo. Genes, né? Os genes e os cromossomos, eles são, nossa, tem equipamento aqui, lá o Rodolfo lá tem um equipamento que analisa todos os nucleotídeos e tal. Isso é uma coisa que, né, existe já, tem fotos que mostram a estrutura do cromossomo de forma helicoidal, existem. Então, mas no entanto, a gente chama de teoria genética. Continua sendo uma teoria. Então, teoria não é chute. Teoria é simplesmente um nome que se dá a um conjunto muito bom e robusto de informação. Entendeu? Não que não está provado, não tem nada a ver. Teoria sempre vai se chamar teoria. Mesmo quando a ciência tem absoluta certeza de alguma coisa, continua se chamando teoria. Tá? Então, isso não muda. Daí você insiste, não, mas quando tem comprovação, comprovou totalmente, quando que vira lei? Aí é outro engano, é outra coisa errada. Como a gente vê no Congresso Nacional, nós temos o projeto de lei, depois de aprovado, ele vira lei. Mas mesmo lá no Congresso, pense, uma lei pode ser revogada a qualquer momento. Então, isso não serve como paralelo. Lei em ciência é outra coisa totalmente diferente. Então, uma teoria nunca vira lei. Ela é uma coisa diferente. Uma teoria é um conjunto robusto de informações comprovadas. Isso é uma teoria. Então, teoria não é falta de evidência. E lei é uma coisa completamente diferente. Então, como é que eu posso explicar isso para vocês? Vamos falar, então, da chamada lei da gravidade. A lei da gravidade foi colocada para nós através de Isaac Newton. Newton, então, sabia tudo sobre a gravidade. Ele sabia calcular, ele sabia o movimento dos planetas, dos cometas, aquela coisa de matéria atrai matéria na razão direta das suas massas, inversa do quadrado da distância dos seus centros. Então existe todo um cálculo matemático que consegue prever a movimentação dos corpos celestes e mesmo corpos aqui na Terra sendo atraído pela gravidade terrestre. Existem cálculos muito precisos. Mas aí alguém chega para o Newton e fala, Newton, tá bom, você sabe calcular, você sabe prever, mas o que é? Como que uma matéria atrai a outra matéria? O que é isso? Como assim? É ímã? O que é isso? Por que matéria atrai matéria? Newton ia falar, pô, sabe o que? Não sei. Não sei por que a matéria atrai, mas eu sei que atrai e os cálculos são esses. Se você quiser calcular e prever,
você usa os meus cálculos, mas por que a matéria atrai matéria? Faço a mínima ideia. Então ele descreveu toda a movimentação matemática. Então ele descreveu o como acontece. Então a gente chama isso de lei. Existem poucas leis em biologia, mas existe. A lei de Mendel é uma delas, né? Geralmente as leis são mais comuns em matemática, em física, em química, mas em biologia é mais raro, tá? Bom, então lei é quando você está explicando o como acontece, mas não o porquê acontece. Quando você explica o porquê acontece, aí é uma teoria. E no caso exato da lei da gravidade, somente quando Einstein, na primeira trabalho que ele fez, ele descreveu uma teoria do porquê que a matéria efetivamente atrai matéria. Então ele descreveu aquela ideia do espaço-tempo, que existe uma malha de espaço-tempo no universo. Todos estamos imersos nessa malha. Quando você tem uma massa, um objeto com uma massa muito grande, ele distorce essa malha espaço-tempo. E essa distorção é que faz com que um objeto menor seja atraído, seja empurrado. É exatamente a distorção que empurra um objeto contra o outro. Por exemplo, ele cita como uma forma de você mais ou menos entender o que ele está dizendo. Imagine então que você tem uma lona e você tem uma esfera, por exemplo, uma bola de boliche, você coloca sobre aquela lona e a bola de boliche vai fazer uma distorção sobre a lona. E a distorção da lona, quando você pega uma bola de bilhar, joga naquela lona, aquela distorção que está sendo provocada pela massa maior vai fazer que a massa menor caminhe em direção à massa maior. Então essa é a teoria da gravidade. Então essa explicação que hoje é mais aceita para explicar a gravidade. Então, nesse caso, a lei da gravidade surgiu muitos séculos antes da teoria da gravidade. Entenderam? Então, lei e teoria são coisas diferentes. Uma teoria não vira lei quando ela é comprovada. Na verdade, as teorias são comprovadas. É apenas o nome que recebe teoria. Por quê? E por quê? Porque em ciência nada é absoluto. Aí as pessoas falam, quer dizer que eles não sabem nada, eles não têm certeza de nada, tudo é uma teoria. Não é isso. Não é isso. Eles sabem de muita coisa. Mas o que se coloca é que em ciência nenhum conhecimento é absoluto. Nenhum momento, uma parte do conhecimento humano se fecha para a discussão. Não, isso não se discute mais, não, acabou. That's it. Não, isso não acontece. Se você tiver condição de apresentar uma hipótese melhor para um determinado fenômeno, ou se você tem evidências de que uma teoria, mesmo a teoria da evolução, ela está errada, então ela pode cair por terra. E é frequente isso. A gente vai falar durante a disciplina de várias dessas teorias que caíram por terra, eram muito boas, caíram por terra à luz de novas evidências. Então tudo na ciência está exposto a ser criticado e ser derrubado. Mas é bom você aparecer com grandes e perfeitas e funcionais explicações para tentar derrubar uma teoria bem estabelecida. Isso é mais ou menos como aquele cara que é fortão. Ele está lá no ringue e falando, quem tiver condição, vem aqui e me tira do ringue. Eu estou aqui, estou esperando alguém que me derrube. Se o cara é muito forte e você decide ir lá e falar, quer dizer que ele está exposto a derrubar, então eu vou lá e vou dar um sopapo nele. E o cara é forte, ele te derruba e continua lá. Mas não significa que ele está estabelecido. Ninguém está dizendo ele nunca vai sair dali. Não existe uma lei, não existe nada. Ele está ali exposto a ser derrubado a qualquer momento. Mas se ele é forte, se ele está bem estabelecido, é melhor você, quando for lá, brigar com ele e saber o que você está falando. Você vai ter que ir muito bem, mais treinado que ele, mais forte que ele para derrubar o cara, porque senão você vai tomar um sopapo e vai ser jogado fora do ringue. É assim a teoria está lá. Ela nunca está estabelecida, ela nunca vira lei, ela nunca vira um dogma, nunca. Ela está sempre exposta a ser derrubada. Se ela vai ser derrubada, provavelmente, muitas delas
Talvez nunca. Ou talvez demore muitos anos. Ou talvez seja rapidinho. De repente aparece uma evidência que demonstra que ela estava errada. Bom, ela cai e é substituída por outra. Entendeu? O que é teoria? Por isso que é teoria. Não é lei, ela nunca vai virar lei. Lei é outra coisa. Lei é uma explicação praticamente matemática do funcionamento de alguma coisa. Bom, aquilo que as pessoas chamam de teoria, na verdade a gente chama, melhor seria chamar de hipótese. Então, mas a gente já vai falar o que é uma hipótese. Vamos primeiro falar sobre uma coisa chamada a base da ciência, chama fato. O que é um fato? Fatos são os dados. Esse é incontestável. Você vai fazer uma análise, você vai no manguezal medir a carapaça do caranguejo. E você começa a medir, mede 1, mede 2, mede 3, mede 4, mede 200, mede 2.000 caranguejos. E você vai chegar e falar, o tamanho médio da carapaça do caranguejo aqui no Paraná é de 6 centímetros, 90, por exemplo. Isso é um dado. Isso é um fato. Isso ninguém está contestando. Não é. Se você quiser, você vai lá e meça. Eu medi 2.000, cheguei nesse número. Você vai medir 3.000, vai chegar num número parecido, a menos que eu esteja mentindo. Né? Então, o fato gera uma coisa incontestável. O fato não se contesta. Esse é um fato. O fato é o dados. Os dados científicos são fatos. Aí um camarada vai lá e mede os caranguejos na Bahia, por exemplo. Faz a mesma coisa, 2.000, usa a mesma metodologia que eu usei. Justamente, lembra da falseabilidade? Ele usa a mesma metodologia que eu usei e ele chega à conclusão que lá o tamanho médio do caranguejo é 5,9. Ele é um pouco menor, entendeu? Do que o meu caranguejo. É outro fato. Agora, eu tenho 2 e eu faço essa observação e lanço uma hipótese. Né? Por que o caranguejo da Bahia é um tanto menor, médio, é um tanto menor do que aqui no Paraná? Uma hipótese eles são mais capturados e pelo excesso de pesca, de captura, eles reduziram o tamanho médio. Será que é isso? Então eu faço uma hipótese, certo? Isso é uma hipótese. Eu usei os 2 fatos e eu gerei uma hipótese, eu lancei uma hipótese, entendeu? Agora essa hipótese fica lá parada no ar até que alguém teste. Eu posso testar, pode ser o rapaz lá da Bahia, pode ser um terceiro pesquisador que não é nem eu nem ele, vai lá e fala, vamos testar a hipótese lançada dizendo que o caranguejo da Bahia é menor porque é mais capturado, a pressão de pesca dele é maior do que aqui no Paraná. E aí ele vai criar um método para testar isso. Eu posso olhar para aquele método e falar, não, mas isso não prova nada, esse método é ruim. Ou eu posso olhar e falar, não, legal, é por aí. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai fazer, por exemplo, o acompanhamento da captura chegando até o posto de venda. E aí ele faz essa análise aqui no Paraná, ele faz lá na Bahia e comprova que realmente chegam na Bahia, sei lá, 2.000 caranguejos para ser vendidos, né, trazidos pelos caranguejeiros, 2.000 caranguejos por dia. Aqui no Paraná são 250 caranguejos. Então lá é 2.000, aqui é 250. Então ele testa a minha hipótese. A hipótese de que lá a captura pode ser devida a isso. E ele testa e ele comprova. Ou ele pode testar e ver, não, os 2 lugares é a mesma coisa. E ele rejeita aquela hipótese. Entendeu? Então a hipótese pode ser aceita ou pode ser rejeitada. E um conjunto de hipóteses, tá bom, ele fez essa hipótese. Daí ele vai fazer outras e outras e outros pesquisadores e de repente nós criamos uma teoria. A teoria é um conjunto de hipóteses testadas. Isso é uma teoria, um conjunto. Então, o que é teoria? É um conjunto de hipóteses testadas e aprovadas que levam a conclusões bastante fortes. Então, teoria é isso. Teoria não é chute. Então, quando o pessoal, principalmente os criacionistas, dizem vamos ensinar a teoria da criação junto com a teoria da evolução, porque tudo é teoria, afinal é teoria. Não. Teoria da evolução é uma teoria científica, ou seja, tem N hipóteses. Hoje em dia, um volume monstruoso de hipóteses que foram testadas
e comprovadas e aceitas. Entendeu? E é isso que é uma teoria. E quando eles chamam de teoria da criação, eles estão achando que estão falando a hipótese. A hipótese é talvez, sei lá, talvez sim, talvez não. Não, isso está errado. Entenderam? Então, teoria em ciência é alguma coisa provada. Não vira lei, porque é outra coisa. Teoria são um conjunto de hipóteses testadas. Isso é muito importante para vocês entenderem. Richard Dawkins e Stephen Hawking são dois grandes cientistas, sem dúvida nenhuma. Mas o que une esses duas figuras é que eles têm um posicionamento radicalmente contrários à religião. Eles têm, digamos assim, eles enfrentam a ideia da religião como se fosse um problema a ser resolvido. E em vários momentos, né, da vida de ambos, eles se posicionaram, digamos assim, na tentativa de provar que Deus não existe. Bom, por que eu estou colocando esse slide aqui? Porque esses são os famosos religiosamente científicos. Eles odeiam a ideia da existência da religião, mas a religião, ela, apesar de não ser científica, ela é um fato humano. Sempre existiu, sempre vai existir. Então, outra questão baseado em tudo que eu falei aí em cima para vocês, se vê que a religião ela não é um assunto científico, porque ela não consegue cumprir os ditames necessários para um assunto ser científico. Então, ficar falando e discutindo e polemizando, utilizando o seu nome de cientistas, é uma coisa de certa forma errada, porque esse assunto não deveria estar sendo discutido na esfera da ciência. Ou seja, o bom cientista é como um bom juiz. O bom juiz, ele se manifesta através dos autos. O bom cientista se manifesta através das suas publicações e não através da mídia e criando polêmica. De certa forma, eu vou dizer assim, né? Eles realmente conseguiram bastante projeção e fama. O Stephen Hawking muito mais pelo seu trabalho, mas Richard Dawkins ainda é uma pessoa mais polêmica, mais ligada à mídia. Então, esses são dois exemplos de como um cientista também pode um grande cientista com grande nome pode se posicionar de forma não científica, que é como eu vejo a atitude deles. É uma forma não científica de se posicionar sobre um assunto. Então, para concluir, a solução é cada macaco no seu galho, ou seja, ninguém aqui está dizendo ou fazendo um juízo de valor da teoria da criação ou do criacionismo como forma de fé e religião. Todo mundo é livre para seguir a religião e a crença que mais lhe aprouver, vamos dizer assim. Agora, o que nós estamos tentando responder é o seguinte: não deveríamos colocar um elemento religioso em uma aula de ciências, assim como não deveríamos dar aula de português numa aula de matemática e uma questão de história numa aula de química. Então é simplesmente isso, é uma coisa errônea, é o local errado e todo mundo tem o seu direito de ir na igreja e acreditar no que bem lhe aprouver, mas no caso da ciência, a posição é contrária, não por nada, não por um valor, simplesmente porque não é um assunto científico.